Vamos então à palestra aqui. Hoje nós recebemos um título, né, do nosso calqueio. A nossa palestra se chama Conduzidos por Deus. Assim é? Receba aí mentes abertas para poder receber essa boa palavra e ela ser de grande valor e valia para os irmãos, para que adentramos no ano de 2018 com uma direção mais clara, mais aclarada, para que venhamos receber de toda a nossa herança com Deus. Quantos recebe? Você é herdeiro de Deus? Co-herdeiros com Cristo? Então tem herança aí, meu irmão. E aqui tem o testamento mostrando a tua herança. Assim é? Aba, Padre. O testamento é o quê? É onde atesta o que é seu. Não é verdade? Então a Bíblia é o testamento que está liberando para você o que é do seu direito. Olha aqui. Isso é sério. Nós precisamos de entender isso aí. Porque o que sai do trono, ele cai na sua mente. Você recebe ou não. Tem muitas pessoas que têm heranças e se perderam no mundo, e a herança está lá e não chega nele de jeito nenhum. Né? Tem muita herança desse jeito, né? Não é fácil. Você tem herança, não é fácil. Não chegou aí na sua mão, não, né? Vai chegar. Tem muitas pessoas, porque não foi informado. E se foi informado a herança, muitas vezes a pessoa não entendeu, não compreendeu ainda. O quê? Isso é meu? É seu? Não, isso não é meu, não. Eu estou te falando que é seu, rapaz. Tem gente que luta contra aquilo que é rico, aquilo que é belo, aquilo que é maravilhoso. Ele acostumou tanto na pobreza que quando vem a riqueza, ele, eu não quero isso não. É muito para mim, não é assim que a pessoa fala? É muito. Então tem que trabalhar as mentes. E aqui quando eu prego no trono, eu estou pregando o que é de direito seu, como herdeiros que sois, porque sois filhos de Deus. Sois da família da fé. Então todos nós aqui temos que gozar do melhor, meu irmão. E é através desse testamento, é através dessa palavra que você vai inteirar dessa verdade e começar a tomar posse daquilo que é teu. Porque herança é o quê? É algo que já é teu. Você não tem que buscar mais. Você tem que só tomar posse. Tomar posse. E toma, e o reino de Deus é tomado com o quê? Com esforço, com violência. Muitas vezes você tem que... Não, isso é meu. É meu como? Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Então tem que trabalhar. E em que eu vou trabalhar? Para resgatar o que é meu. Essa que é a questão. Né? Então nós aqui sabemos aplicar a palavra na sua mente, porque você inteirado dela, você vai se conduzir na tua herança. E é grande. Quantos recebe? É abundante. Então, vamos aí. Está baseado lá no livro de Coríntios, né? 2 Coríntios 2,14. Olha só aqui que versículo lindo, maravilhoso esse aqui, belíssimo, que Paulo traz na sua literatura, né? Uma das suas 14 epístolas. Ele vem instruindo a igreja. Eu digo que a igreja hoje é privilegiada. Por quê? Abençoados, outrora as cartas de Paulo não haviam sido selecionadas. E ela não pôde... como por exemplo a igreja de Coríntios, talvez não, certamente que não, conheceu as cartas aos Gálatas, não conheceu as cartas a Filemon, a Timóteo, né? a Efésios, aos Filipenses, né? Eles não se inteiraram daquela verdade, do todo, do fundamento para eles. Agora nós não. Nós somos a igreja privilegiada que temos os livros, né, das 14 epístolas de Paulo canonizadas para nós desfrutarmos. E eu, mais do que nunca, peço à igreja que dedique a sua vida nisso. Aqui está o seu futuro glorioso. Aqui está a transformação da igreja. A última etapa da igreja na terra está aqui nas 14 epístolas de Paulo. E que se eu e você não valorizarmos
seremos considerados o quê? Inúteis, não está valorizando o que é mais puro, o que é mais perfeito. E aqui está Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz, graças porém a Deus, tremendo, Paulo, né, vê Deus, que em Cristo sempre nos conduz em quê? Alguma vez você falou que estava em falência? Se falou, para de falar. Agora vem a renovação da mente, para que podeis experimentar qual seja a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Graças, porém, a Deus, que em Cristo, sempre, diga sempre. Sempre quer dizer o quê? Não é de vez em quando. Qualquer situação é sempre. Sempre o quê? Sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Olha que coisa profunda é isso, né? Então, este belíssimo versículo de Paulo, nessa sua literatura maravilhosa, mostra o cuidado de Deus de continuar conduzindo a sua igreja. Deus não deixa a sua igreja na mão, porque Deus é o bom pastor, não é isso? O bom pastor abandona as suas ovelhas. Ele deixa as 99 lá e vai buscar uma que está perdidinha por aí. É assim que vai acontecendo aqui no ministério. Ele sai buscando através de você, através de um, do outro, do folheto que você joga, põe na mão da pessoa, esquece no ônibus, né? Sai lá, esquece lá no sofá, lá no banco lá, não é isso? Vai no banco, esquece lá nas prateleiras lá, nas mesas, né? Esquece lá um versículo, pode esquecer, uma hora vai chegar um e vai falar, opa, que é isso aqui? Se alguém pegou, jogou no chão, deixa, o lixeiro vai pegar. E ele é um filho de Deus ali, ó. Não deve ter um filho. Na hora que ele pegar e olhar, falou, opa, pera aí, que negócio é esse? Antes e depois da cruz? Engraçado isso. Deixa eu ler aqui. Aí ele começa a ler, o Espírito começa a trabalhar na mente dele. Porque um filho de Deus, ele é tocado pela palavra, não é pela oração, é pela palavra. Não é pela oração, é pela palavra. Tem que pregar. É a palavra que tem que ser pregada até os confins da terra, para que os filhos sejam o quê? Sacudidos por ela. Assim é? Então, Deus continua conduzindo a sua igreja. Deus fala na congregação. Você vê aqui, Paulo falando para quem? Para a igreja dos corintianos. Paulo falando à igreja de Gálatas, aos filipenses. Então Deus sempre fala onde? Na igreja. Igual eu falei com os abençoados, essa questão de Deus estar falando aí fora, sozinho, individual, isso aí não está alicerçado na palavra, e nem na escritura, que é o Antigo Testamento, não está. Deus só fala na congregação. Quem não está na congregação, não é assistido por Deus. Não é assim que diz o Salmo? Que Deus assiste na congregação dos santos. Então, se você quer ser assistido por Deus, você tem que vir na congregação. Você tem que trazer o seu ouvido para ouvi-lo, para uma nova direção para a sua vida e minha vida. Assim é? Então, Deus fala na congregação dos santos. Aqui Deus, ele se mostra na sua glória, em um novo tempo, né, de condução da sua amada, agora em Cristo. Nós falamos sobre a nova criação, né? A nova criação, falamos o ressuscitado, né, na semana passada. Então nós estamos falando só em Cristo, e nós fizemos aqui uma separação para você entender quem é Cristo, porque se você começar a ver Cristo em Jesus de Nazaré, você está em que tempo? Tempo da lei. Se você vê Jesus de Nazaré, você está no tempo da lei, então você não está sendo conduzido por Deus. Porque se Deus quisesse, teria guardado Jesus até hoje, Jesus de Nazaré. Ou Deus não tem esse poder? Nós tivemos pessoas que
morreram com 900 anos, 950 anos, não é. Para Deus isso aí não é problema. Mas por que que ele dividiu? Deixou que Jesus de Nazaré morresse, para que viesse outro, para que desse continuidade à sua vontade, porque Deus escolhe homens para atuar, e ele gosta dessa forma, porque senão ele deixaria as pessoas ficarem para sempre pregadores na terra. Isso seria problema para Deus? Um dia para ele é como 1000 anos, e 1000 anos como se fosse ontem. Então, para Deus, etapa de tempo e hora não existe. Ele pode conservar um corpo 900 anos de idade. Ele conserva, ele é poderoso, ele é o Senhor, ele que criou isso aqui, então ele tem a forma de como manter esse corpo jovem o tempo que ele quiser. Mas ele não quis assim, deixou que os tempos viessem e as pessoas morressem, e viessem outras pessoas, outros vasos, outros véus para atuar. Né? E assim fez com Jesus de Nazaré. E depois, após a sua morte, houve o quê? Uma ressurreição. E agora começa uma nova etapa, agora mais uma etapa em Cristo. E Deus agora atua em Cristo. E nós vamos ver aqui que no Antigo Testamento, através da lei, a atuação de Deus era através de quais os nomes? Eu pude escrever aqui, Javé, não é isso? El Shaddai, Eloí, Jeová, aonde eles dizem, né? Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Jireh, né? Essas eram as atuações de Deus no Antigo Testamento. Hoje tem até os testemunhos de Jeová, cara. Por mais absurdo que seja, nós temos os testemunhos de Jeová hoje. Jeová precisa de testemunho? Deus precisa de alguém testemunhar para ele alguma coisa? Não existe, mas criaram essa doutrina. Criaram essa doutrina. Mas Deus sempre usou nomes para que ele fosse o quê? Identificado pelo seu povo. Sempre usou nomes para ser identificado. E agora, quem que ele criou agora? Cristo. Nem é Jesus de Nazaré, porque quem trouxe Cristo? Nós falamos que foi quem? O apóstolo Paulo. Paulo trouxe Cristo. E através de Cristo, Deus age. Não está escrito lá em 1 Coríntios 5, ele diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então, houve uma reconciliação do céu com a terra. Então, Deus não está lá mais como a religião prega. Ô, gente, busca Deus, ele está lá no céu. Como é que eu vou chegar lá, cara? Lá no céu, é. Você tem que buscar ele está lá no céu. Então, olha, de madrugada é melhor. A fila é menor, então ele vai poder assistir todo mundo. Quando você começa a desvirtuar a palavra, começa a vir sugestões e sugestões na mente, onde coloca as pessoas embaraçadas e elas começam a inventar coisas. E foi o que aconteceu com o sistema. Gente, vamos orar, vamos buscar Deus. Aí todo mundo olha para o céu e esquece do versículo que diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então Deus não está mais no céu, ele está onde? Na terra. Houve reconciliação, o pecado foi tirado do meio, abençoado. Nós não temos mais nada que afeta o nosso relacionamento com Deus, porque ele está aqui, a habitação dele é aqui. Então, se você quer falar com Deus, ele está aqui, ó. Olha para dentro de ti. Essa é a maior descoberta, a maior sacada hoje, a maior revelação é essa. 1 Coríntios 3,16 ou 5,16, ele diz: ou não sabeis que sois santuários de Deus, e que Deus habita aonde? Ele não visita. Eu recebi essa semana, né, nós recebemos um WhatsApp de um camarada, que eu acho que não é crente, mas como ele sabe da infantilidade do crente, ele diz o seguinte: olha, eu estava na minha casa, não sei se vocês receberam isso, e de repente bateram na minha porta, e quando eu abro a minha porta, quem eu vejo? O Espírito Santo. Oh!
Ô, cara, isso é brincadeira. E eu disse, ó, Espírito Santo, entra, Espírito Santo, entra. E bati um papo com o Espírito Santo, e ele me falou de coisas maravilhosas. E eu falei, ó, Espírito Santo, eu não vou prender o senhor aqui na minha casa, não. Ele está falando de quem, gente? Papai Noel, cara. É o Papai Noel que ele está falando. Então, o Espírito Santo veio e bateu o papo com ele. Ele falou, agora vai, Espírito Santo, para casa que precisa, que eu já vou ligar para ele, para dizer, para ele já ficar atento, porque quando o Espírito chegar, ele já está, né, com a mesa posta, né? Quem sabe tomar um cafezinho com ele, abrir a coisa é brincadeira, gente. E isso corre nos meios de comunicação, e todo crente está mandando isso para o outro crente. Você vê em que eles estão fundamentados. E quem é a culpa disso? Dos líderes, que não está dando sustento para que eles possam julgar o espiritual com o espiritual, abençoados. Como é que você pode receber um negócio desse para você como sendo vindo de Deus? Eu acho que o cara que escreveu isso é um charlatão de marca maior e diz, eu vou zombar dos crentes. Porque eu não acredito que o crente vai fazer um troço desse. É impossível, não pode ser. Isso aí é o cúmulo do absurdo. É porque não tem a visão de Cristo na sua vida. Não tem a visão de Cristo. Não está sendo conduzido por Deus. Hoje, Deus, para conduzir uma pessoa, você tem que estar bem alicerçado Cristo na sua vida, meu irmão. Senão você vai ser levado por todo e qualquer vento de doutrina que há por aí. Você vê que uma pessoa recebendo isso como de Deus, isso é vento de doutrina. E não há um pastor que entre ali e combata aquilo, escreve alguma coisa, e combate aquilo. Tem que combater. Nós estamos no bom combate, assim é, abençoado? Tem que combater. Então, hoje, nós somos conduzidos por Cristo. Agora, quando você é conduzido por Cristo, veja bem, ele diz, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre me conduz. Então você nunca está sozinho. Você se sente só? A solidão é algo, meu irmão, que mata as pessoas. Uma pessoa sozinha, ela morre. Ela com o espírito de solidão, não, estou sozinha, ou vida, ou morte. Não é assim? Então, veja bem, mas uma pessoa que tem esse discernimento espiritual, ele está sempre acompanhado. Ele não vai de forma nenhuma se expressar de uma forma negativa, contrária à palavra. Não, ele sempre vai dizer. Por quê? Porque quando você é conduzido por Deus, Deus te traz aonde? A congregação. Olha aqui, você já não está mais sozinho. Você tem irmãos, você tem amigos. Você é conduzido pelo Senhor, porque Deus nunca deixa uma pessoa só. Ele não diz que deixa as 99 e busca uma para onde? Para o aprisco. Então você e eu precisamos de ser conduzidos por essa palavra, por esse Espírito. Deus sempre nos conduz, Ele está sempre na conduta, Ele está sempre na direção, Ele está sempre levando a você a um triunfo da sua vida. Nunca você vai se sentir só e nem derrotado, né? E nós, os gentios, precisamos de saber disso, porque houve o tempo da lei, e você e eu temos que valorizar esse tempo da lei, não para vivê-lo, mas para honrar a Deus que trouxe a lei sobre o povo de Israel. Um judeu, né? Então, esse povo é um povo privilegiado, e nós precisamos de saber disso, porque foi eles que veio dando essa história até chegar em nós, os gentios. E nós vamos ver isso lá em Gálatas 3:24. Olha para você ver o que a lei serviu para nós. Ela só serve para isso, você não tem que vivê-la, porque nós não estamos debaixo da lei. E a vivência da lei é para quem? Os judeus, cumprindo os 613 mandamentos estabelecidos por Deus. Mas ela teve um valor para nós. Foi Deus que deu, e nós precisamos de saber disso. Ele vem dizendo aí, 3:24 de Gálatas, ele diz, de maneira que a lei, o que aconteceu com ela? Ela nos serviu.
Valoriza a lei. Valoriza o Pentateuco, que não é todo o Pentateuco, porque o livro de Gênesis é o livro da criação. A lei começa onde? Em Êxodo. Aí vem Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então esses 4 livros são os 4 livros da lei. Aí Paulo vem dizendo que, olha, de maneira que a lei nos serviu. A lei foi boa. De quê? Aio. O que é aio? O condutor, o professor, o mestre. Ela nos serviu. Ela nos serviu de aio para nos o quê? Olha aí, conduzir, Deus conduzindo. Deus tem uma doutrina e Ele conduz o povo pela sua doutrina. Nos conduziu a quem? A Cristo, que é Cristo em vós. Ele está em nós. Ele nos conduziu a Cristo, a fim de que fôssemos o quê? Justificados por fé. Então, uma vez que você está em Cristo, você se sente uma pessoa o quê? Justificada, que quer dizer o quê? Inocentada. Não tem mais nada que te condena, meu irmão. Você anda sem condenação. Paulo não traz nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Uma vez em Cristo, você e eu estamos leves, estamos livres para conduzir a nossa vida para onde nós quisermos, e não haverá condenação, quer dizer, não haverá impedimento para que a bênção de Deus prospere a minha vida, porque é o que nós lemos lá em 2 Coríntios 2,14, ele diz que Ele nos conduz em Cristo sempre em triunfo. Qualquer situação, você é triunfante. Você anda com essa mente? Você acorda e diz, hoje é o melhor dia. Você vai para o trabalho, você vai para a escola, você vai para resolver uma situação, seja qual ela for, você diz, Deus em Cristo me conduz sempre em triunfo. Se você fala Deus, tudo bem, mas se não tiver encaixado Cristo, Deus não te responde. Os anjos não te servem, porque Ele agora só trabalha através de Cristo, que é a sabedoria e poder de Deus, que está em quem? Em nós. Por isso você tem que alicerçar bem nesse conhecimento das 14 epístolas, que Paulo traz Cristo, é o único que traz Cristo aí na revelação clara, que você, ao conhecer cada posição daquela de Paulo, em tudo que você fizer, você vai aplicar a boa confissão. Tudo, você vai aplicar a boa confissão, e o que vai resultar? Em grandes benefícios ali para você. Tudo desembaraça, abençoado. Porque nós temos uma cobertura angelical que hoje ela está ferida nas 14 epístolas. Antes ela estava ferida no Antigo Testamento. Você vê atuações de anjos no Antigo Testamento, assim, de coisas tremendas. Mas só que o fim da lei é Cristo. Acabou a lei, começou a graça. Então nós temos que estar ferido agora na graça, que são as 14 epístolas, aonde os anjos agora nos servem, para que tudo quanto nós fizermos, seremos o quê? Bem sucedido. Por isso que eu creio, abençoado, que esse nosso ministério, ele vai expandir. Por quê? Porque nós estamos em Cristo, e Deus em Cristo nos conduz. O quê? Em triunfo, aonde nós vamos ter grandes realizações. Muitas pessoas vão chegar no nosso meio. Por quê? Porque as ovelhas, elas têm sede hoje de Cristo. Só que na mente deles, Cristo é Jesus de Nazaré. Não foi feita ainda a separação. Como nós vimos lá em Romanos 7, ele diz, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, e dessa forma frutifiquemos para Deus. Então, toda a frutificação, toda a sua vida hoje é baseada totalmente em Cristo e na sua palavra, na sua instrução, que aí os anjos que aninham, que estão ao seu redor, vão te servir. E eu vejo que estão servindo muitos de vocês aqui. Assim é? Agora, quando ele diz que Deus em Cristo te conduz sempre em triunfo, é por quê? É porque há situações no nosso meio, na nossa vida, no nosso dia a dia, que vai parecer que não é triunfo. Que é o quê? Derrota.
Há momentos na sua vida que você diz, não, isso aqui... Não é isso? Não fala? O peso está tão tremendo ali, porém Deus não dá peso além do que podemos suportar. Olha que lindo. Se você tem a boa confissão. Mas tem hora que a carne grita. A sua carne grita e diz, olha, não tem jeito mais, você está perdido, não vai ter como, você não tem para onde sair mais. As portas se fecharam para ti. Deus em Cristo me conduz, sempre triunfo. Não tem como, abençoado. Essa palavra, ela não pode voltar vazia. Ela pode voltar vazia, essa palavra? Não pode, porque é Cristo. É Cristo, é poder de Deus na terra. E o poder é para o quê? Realizar, abençoado. É como eu falei com os irmãos semana passada, olha, eu sou instrumento dessa palavra, pra caramba. Já passei por altos e baixos, meu irmão, nesses 12 anos, 13 anos que nós estamos nessa graça, que havia momentos que eu falava, caramba, será que vai acontecer alguma coisa diferente? E passamos por aquilo e hoje, né, como eu disse, estamos melhores do que antes. Findamos um ano em glória, em triunfo, porque Deus em Cristo me conduz, sempre triunfo. Eu não abro mão disso não, abençoado. Eu não abro mão disso. Pode acontecer o que acontecer, o mundo pode virar de cabeça para baixo, que se dane, continua valendo a palavra, Deus em Cristo me conduz, sempre triunfo. Essa é a doutrina, e hoje nós estamos carregados de informações, que esse versículo não é isolado, ele está acompanhado do fundamento da edificação, e agora da sobre-edificação. Não é uma palavra positivista, porque há muitas pregações sobre isso, eu já ouvi muitas, e analise e diga, essa aí é positivista. Aqui não há positivismo, aqui há vida, há um conteúdo, há um contexto que faz com que nós acreditamos nisso. Porque o que adianta eu falar que Deus em Cristo me conduz sempre triunfo, e daqui a pouco eu estou pedindo perdão pelos pecados? Deus me conduz sempre triunfo, daqui a pouco estou amarrando o diabo. Deus me conduz sempre em triunfo, daqui a pouco estou lá nos montes orando igual um desesperado, buscando socorro. Vigília, é. O pessoal pega agora, olha você vê como é que a coisa é, há uma maquinação. Olha, a igreja nunca tem culpa, a culpa está nos líderes. Veja bem, final de ano, isso para mim não passa de uma heresia ou de uma, como é o nome que se dá? Não, é uma apostasia, um costume, que passa de uma noite do dia 31 para o dia 1º, como se aquela noite representasse o ano todo de bênção sobre eles, porque eles passaram orando, jejuando, buscando a Deus. Caramba! As vigílias. Tem até a fitinha aqui, ó. Põe essa fitinha no braço, quem quer? Põe a fitinha. Você passar o ano maravilhoso. Vamos distribuir fita aqui. Isso é heresia, rapaz. Que é isso? Deus é Deus de todos os dias. Todos os dias estão na mão de Deus. Davi teve uma revelação tão tremenda que ele diz, olha, todos os meus dias foram escritos e selados no livro da vida, antes mesmo que eu existisse. Por que eu vou orar para aquele dia ser melhor do que esse? Não pode. Todos os meus dias são bons, porque foram escritos por Deus. E nós sabemos que não há condenação sobre nós, abençoado. Então ela nos serviu de aio para nos levar a Cristo, onde Deus está. Aqui começa a grande manifestação do poder de Deus. Por que nós cremos que esse ministério vai se alavancar? Primeiro, porque nós viemos de uma edificação tremenda que se alavancou para o mundo inteiro. E nós somos frutos, resultados disso aí. Então o mesmo Espírito que atuava em crescendo, em graça, atua em ciência de Cristo. Com a mesma visão, com o mesmo apostolado, para que nós,
demos continuidade a isso e cheguemos a uma glória sobre modo excelente. Só que a glória da última casa sempre é maior do que a primeira. Nós tivemos uma glória tremenda na edificação. Na sobreedificação, nós temos que ter uma glória muito maior, abençoado. Muito maior, muito maior. Então, toda a atuação de Deus do passado, meu irmão, foi altamente benéfica para nós, os gentios. Era para culminar agora a última etapa da igreja na terra. Por quê? Paulo não diz lá em Hebreus 10, que ele diz que a lei tinha a sombra dos bens vindouros e não a imagem real das coisas? Então veja bem, está cumprindo ainda da lei muitas coisas que eram sombra, e agora vai se manifestar de uma imagem gloriosa, porque agora é Cristo, é Deus nos conduzindo através de Cristo em triunfos. Como eu disse para os irmãos, nós estamos nesse bom combate, estamos nessa chamada. É porque, abençoado? Porque nós temos essa gloriosa manifestação da transformação na terra. E nós temos que conduzir a igreja nisso. Porque é necessário que o mortal se revista de quê? De imortalidade. Então nós, gentios, tivemos esse privilégio de receber essa glória em Cristo para essa última etapa da nossa vida. Assim é? Você tem que valorizar isso. Eu tenho que valorizar essa situação. É a habitação de Deus agora em nós. No Antigo Testamento, Deus manifestava num tabernáculo, e era uma glória tremenda, não era? Os hebreus ali, os judeus, viviam um momento glorioso. Só que nós estamos na última etapa. A última etapa é de maior glória. Então, às vezes eu dou uma olhadela lá no Antigo Testamento e vejo atuações tremendas, aguçando a minha mente para que a última atuação de Deus é bem melhor e maior do que a primeira. Então nós temos que trazer isso agora. Como? Anunciando esse evangelho e chamando o povo de Deus pela confissão e pela pregação, para que se ajuntem para o grande dia, o grande momento. Assim é, abençoado? Então, Deus é aquele que provê todas as coisas a nosso favor. Ele diz, Deus em Cristo nos conduz. Nós estamos na condução de Deus. Quantos sentem isso? Você está na condução de Deus. Porque você chega aqui, você recebe uma palavra de ânimo. Talvez uma situação que você esteja vivendo, conduzida pelo Senhor. Veja bem, tudo que você vive hoje está sendo conduzido pelo Senhor, e às vezes você cria ali um pensamento que não dá para definir bem aquela situação, mas quando chega na congregação, que você ouve a palavra, você diz, agora abriu minha mente, é isso que está acontecendo. Aí você vê Deus na sua condução, você não está perdido. É como diz a palavra, nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Nunca vi um justo desamparado. Deus está sempre na conduta dos seus filhos. Você nunca está sozinho. Ele disse, eis que eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos, que é o que? Essa etapa agora que nós estamos vivendo. Agora, se você não tem essa instrução, se você não tem essa capacitação, aí você vai para as correntes, você vai para o Sal Grosso, você vai para Israel, vai batizar de novo lá nas águas do Jordão. Você vê que a coisa é tão infantil, que ele batiza aqui, quando chega lá, não, do Jordão, quem sabe essa água é melhor. Eu vou me molhar aqui, quem sabe eu já saio uma nova criatura. E não sai, porque ele só molhou o quê? O corpo dele, a carne, mais nada. Porque tudo está onde? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E o que renova a mente é o quê? O conhecimento, a palavra. Não há outra forma de nos conduzir em triunfo, a não ser pela palavra, pela a instrução que Paulo traz nas suas 14 epístolas, abençoado. Não tem como, né? E agora, com essa atuação de Deus em Cristo, e exclusivo para nós os gentios, a promessa de Abraão chega.
Hoje nós temos a promessa feita a Abraão aonde? Antes da lei, abençoado. Olha para você ver. A lei durou mais ou menos 1400, 1500 anos. Antes da lei, eu não sei quantos anos tinha. Eu sei que a lei veio depois de Abraão, 400 anos depois, 430 anos depois de Abraão. Mas e Abraão, quantos anos Abraão viveu? Nós não sabemos, né? São muitos anos. E a promessa foi feita a ele. E a conduta de Deus com o seu povo veio a culminar nos dias de hoje. Quantos séculos atrás? E nós somos agora os privilegiados dessa hora para experimentar o melhor. Temos aí no livro de Gálatas, fala Tiago, Gálatas 3, 8 e 9, confirmando essa promessa de Abraão em nós. Olha aqui, por favor. Ora, tendo a Escritura previsto, aí ó, Escritura quer dizer o quê? Antigo Testamento, a lei. Quando fala Escritura, é a lei. Tendo a Escritura prevista que Deus, aí ó, justificaria pela fé quem? Olha, naquele tempo gentio não tinha espaço, abençoado. Nós éramos um povo considerado um povo imundo para o judeu. O judeu não podia ter relação com os gentios. Era terrível. Então nós gentios era desqualificado. Mas a palavra já tinha previsto, através da Escritura, previsto que Deus justificaria, inocentaria os gentios pela fé. O que ele fez? Pré-anunciou o evangelho a Abraão. Então esse evangelho de Paulo, ele foi dado primeiro a quem? A Abraão. Paulo que está falando isso. Não sou eu, ele próprio está dizendo isso aí, ó, aos Gálatas. Pré-anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé, justificaria o gentio pela fé. Os da fé, quem são os da fé? Somos nós. De modo que os da fé são abençoados. Com o crente Abraão. Então essa bênção, ela tem uma qualificação, ela tem uma direção em quem foi dado primeiro. Então quer dizer, você não pode, o fulano de tal tem uma bênção ali, tem outra bênção a colar, não é assim que os crentes vivem? Vamos buscar lá na igreja batista tem uma bênção maravilhosa. Lá na igreja metodista tem outra bênção maravilhosa. Lá na quadrangular, na universal, lá na sétimo dia, lá no candomblé, lá na igreja católica tem um padre lá, rapaz, que quando ele ora a bênção vem. Que bênção é essa, rapaz? Se ela não tiver alicerçada nisso aqui, ó, que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Se não tiver a referência de Abraão, seja anátema. Não é bênção de Deus, porque ela tem que se referir a Abraão. E quem foi Abraão? É aquele que justificaria quem? Os gentios. E os gentios veriam através do quê? Do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, para receber a bênção de Abraão. Então Deus agora está conduzindo-nos em Cristo. Qual? O ressuscitado, que agora habita em nós, justificados pela fé, quer dizer, crendo nessa atuação, para receber o melhor de Deus na terra. Assim é, abençoado? Então nós somos os privilegiados dessa hora, e precisamos de valorizar isso e muito. Olha, eu sempre digo para os abençoados aqui, hoje tem muitos abençoados que não estão congregando. Você vai receber essa palavra só do trono, mais lugar nenhum. Não, mas eu recebo pelo WhatsApp. Tudo bem, maravilhoso. Mas Deus assiste, na congregação dos santos. Continua afirmado isso. Paulo diz em Hebreus, congregai-vos, não deixando de congregar, como é costume de alguns. Os alguns que não estão congregando, não estão sendo alicerçados nessa palavra. E quando vem uma situação, eles não sentem sendo conduzidos por Deus, porque vaza na mente deles Cristo. Vaza Cristo. Eu preciso de ter a palavra, sim. Igual eu falei para os irmãos, eu me ouço mais do que todos vocês. Eu tenho que me ouvir sempre na pregação, porque me faz lembrar da minha natureza espiritual.
E quando você deixa de ouvir essa palavra, você deixa de identificar com o seu espírito. E Deus em Cristo nos conduz, sempre triunfa onde? No meu espírito. Paulo diz, olha, sirva ao Senhor no meu espírito. Então tudo é no espírito, assim é, abençoado? Então você precisa de entender e valorizar isso. E como somos vistos fiéis congregando? Congregai-vos. Deus assiste na congregação. É aqui que vai sair uma palavra de alimento, uma palavra fortalecida para você triunfar sobre toda e qualquer situação, pessoal. Você recebe isso? Abba, Padre. E hoje nós sabemos que é por conhecimento. Só para nós terminarmos aqui, Colossenses 3,16. Olha como Paulo chama a atenção dos colossenses, a igreja de Colossos. Olha, as reuniões de Paulo não eram as reuniões de Pedro, nem de João e nem de Tiago. A reunião de Pedro era uma reunião mais calorosa, não é? Descia espírito, subia espírito. Não é? Então hoje nós vemos as reuniões hoje mais voltadas aos pulos, aos gritos, às línguas desencontradas, não que nós somos contra línguas, todos já demos muitas palestras aqui sobre isso. A língua, ela foi necessária, hoje nós não precisamos mais, porque nós estamos hoje amadurecidos, não precisamos de falar mais em língua, mas ela é do Espírito, para bebê, para criança, e nós não somos criança mais. Não é isso? Então nós temos o tempo todo agora o quê? Com os ouvidos e a mente atento à instrução. Porque o que Paulo diz aqui? Olha, habite pobremente em vós. Está falando isso? Ricamente. Não é isso? Tem aluno que vai fazer a faculdade. Eu lembro lá que nossa sala começou com 40 e terminou com 20. Começou com 40, um curso teológico com 40. A minha sala terminou com 20. Por quê? 20 não aguentaram. Não, esse tempo todo eu só ouvindo. Quer dizer, ele mostrou o quê? Incapaz. Não, ele mostrou incapaz e não aguenta, porque fala muito, perde muito tempo. Eu gosto mais de oração, de grito, de pulo, energia negativa. Para aprender, você tem que dispor o quê? Tempo para ouvir. É o que Paulo diz aqui, olha, habite ricamente em vós a palavra de quem? E para habitar ricamente, você tem que desprender o quê? De tempo para ser ensinado. Uma aula tem quantos minutos? Tem 40, né? 40 minutos, né? 40, 50 minutos numa aula. Então você tem que estar bem alimentado, bem tranquilo, né? Isso, para sentar e ouvir o professor ensinando. Quem fez isso hoje é um doutor renomado, é uma pessoa de sabedoria, é uma pessoa que fala bem, uma pessoa que expressa bem, uma pessoa que conhece das coisas, porque ele desprendeu de tempo para adquirir o quê? Conhecimento. E Paulo, ele chama a atenção a isso, olha, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. No outro texto diz, toda a palavra de Cristo, habite ricamente. Então você tem que ser uma pessoa que quando abre a boca, sai Cristo. Sai Cristo. Como? Quais são os frutos do Espírito? Amor, paz, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tem que sair Cristo de dentro de mim, dentro de você. Você tem que ser uma pessoa sempre tranquila, que saiba controlar situações, porque habitou ricamente a palavra de Cristo. Aí ele vem dizendo, quem tem a palavra de Cristo ricamente, instruí-vos e aconselhai-vos. Aí quem tem a palavra de Cristo, ele pode instruir, ricamente ele pode aconselhar, e a vida da pessoa vai ser boa. Mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, quer dizer, na mente. Então aqui você tem que sair afinado, meu querido.
O mundo está aí fora, desesperado, arrancando cabelos, gritando. Você tem que chegar com a sua mansidão e trazer uma palavra boa para a edificação, onde consola os corações e eles possam ver resultados na vida deles. Porque Deus em Cristo nos conduz sempre. Assim é? Uma semana triunfante para você, então. Todas as realizações para a sua vida.